A paciente falou assim, eu fui no médico e falou que isso era coisa da idade. Eu acho já absurdo. faz parte da idade. Não, é obsceno Eu falar acho isso isso. absurdo, eu acho isso absurdo, sabe? Isso é um abandono, um erro médico de negligência. Agora Você tá se bom. especializou em Ombro, joelho, cotovelo. E, por exemplo, eu vejo muito, ombro é muito comum Muito lesionar, né? Muito comum. Existem Até por aquelas causa das luxações. lutas, né? Assim, Não, tem muita gente que tem gente. luxação espontânea mesmo. Tem não tem? luxação, tem gente que tem a mania, o próprio ato de De voluntariamente fazer, ficar luxando. É. Mas o grande processo de lesões que tem crescido são, na minha opinião, o mesmo processo da maioria das doenças crônicas. São as lesões degenerativas, que vêm não por esforço repetitivo, mas pelo sim. aumento das doenças metabólicas que a gente tem. E aí que tá, as articulações e os ossos fazem parte do organismo. Porque não são é órgãos vivos. Exatamente. Que as pessoas têm que mudar esse paradigma, né? De achar Exato. que é tipo assim, não, substitui por uma Exato. coisa. Vem com uma tendinopatia, que é uma espécie de desgaste, né? Uma lesão degenerativa no tendão, e achando que é tomar um remedinho mágico que vai resolver. passar. Enquanto isso, ela está sedentária, só comendo porcaria, a Síndrome glicose lá em metabólica. cima. Não tem bala mágica para esse tipo de lesão. É um processo como um processo de um diabetes, uma aterosclerose, que envolve uma mudança de hábito de vida para a gente conseguir resolver aqui. Pró-vida, né? Exato. Então nós temos que ser agente Exato. de vida e vida saudável, né? E isso eu fui tendo noção porque quando eu estava fazendo, assim, eu sou de Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte muito tempo, e a gente acompanha. Hoje eu moro em Porto Seguro, tem 6 anos que eu mudei Porto Seguro em busca de mais qualidade de vida da minha família, minha esposa de lá, né? Uma área maravilhosa, adoro morar lá. Mas eu operava um joelho de um paciente, uma prótese. Passou mais ou menos 1 ano e meio, agora eu operava o outro joelho. O outro joelho. Agora eu estou operando um tendão do manguito rotador desse paciente. Eu falei assim, opa, pera lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Embora a cirurgia da prótese, do reparo, ela tem essa capacidade de trazer benefícios, né, de melhorar a qualidade de vida da pessoa, ela está lutando a vida toda com uma degeneração progressiva. O que pode ser feito além de eu ficar colocando parafuso no paciente? E ficar falando assim, come direitinho e faz esporte. Né? Normalmente a consulta é assim, a gente fica falando às vezes, sei lá, tem meia hora, 40 minutos de consulta, é meia hora a gente falando do remédio, 10 minutos, se for 10 minutos, como é que vai alimentar e tudo. Foi quando eu tive contato com a medicina funcional integrativa. Uhum. Em que, isso tem quantos anos? Isso já tem mais ou menos uns 12 anos. 12 anos. Uns 12 anos. Que nem se falava muito no Brasil, falava muito pouco, isso eu vi mais foi lá fora mesmo, foi nos Estados Unidos, em que começava a abordar o corpo humano de uma forma integral, né? Uma forma, não é isolado, essa divisão que a gente fez. Então, a gente sabe que o hormônio da tireoide vai afetar a cartilagem, a gente sabe que a glicose elevada vai ligar as proteínas, a gente calcula para o diabetes a hemoglobina glicosilada, né? Glicosilada, ela exatamente. É uma das proteínas que a glicose liga, mas ela liga na elastina, ela liga no colágeno, que são proteínas presentes nos ligamentos tendões. Tanto que anos antes, eu brinco, falo com o meu paciente, anos antes de dar um diagnóstico de diabetes, às vezes numa tendinopatia, o paciente chega lá, dói o ombro, dói aqui, a gente faz exame de tendinopatia, eu falo, vamos ver se a glicose que ela está alta. Não é nem a glicose, 112, 113, não é diabético, mas já começou a dar problema. Já começou a dar problema. E aí a hemoglobina glicada é até mais precisa, né? Exato. Porque, assim, esperar virar a glicemia, a gente está atrasado. É o que eu falo, dar diagnóstico de diabetes com a glicemia de jejum, até uma criança faz. Não tem nenhuma vantagem, brilhanteza num diagnóstico, né? Você tem diabetes e agora? Muito bem, acabou o remédio para o resto da vida que segue. Pô, peraí, você não tem nada para fazer. Então esse era o meu pensamento. Será que não tem nada para fazer? Então a gente foi vendo que tem. Né? E hoje eu utilizo acabei fazendo depois mais 2 anos de pós-graduação em nutrologia na USP, para justamente colocar esse poder, principalmente da nutrição, no tratamento dessas lesões degenerativas. Que eu sou um ortopedista que não curto muito trauma, não. Eu não faço muita fratura. Você quer prevenir. Eu sempre, desde que eu formei, eu me foquei muito mais, o que me encanta
dentro da ortopedia são as dores crônicas e as lesões degenerativas. Esse desgaste, artrose, tendinite crônica, discopatia crônica, isso que sempre me fascinou. Que é a maioria. Que é a maioria dos problemas. É claro que a gente tem muito trauma, tem muita fratura, e é preciso que Principalmente tenha em colegas jovens, especialistas nisso. Claro. Mas o que eu vejo é que a ortopedia, de um modo geral, ela não tem tanto interesse. Os colegas gostam muito da fratura. Porque é emocionante, vai lá, entra, corta, põe o parafuso. De cirurgia, né? Exato. Mas lidar assim com aquele paciente que chega... Gente, eu sempre adorei aquele paciente que chega, os colegas detestavam, chega com meio quilo de exame assim, e fala, doutor, trouxe esse exame pra você ver. Eu Os já colegas, fui. Poliqueixoso. Eu falei, eu adoro esse paciente, quero ver tudo, porque tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Crônica. Deve ter alguma causa. Eu falo muito, vamos supor um paciente, o poliqueixoso que eles falaram, porque tem dores, né, dores espalhadas pelo corpo. Caiu um raio na cabeça de alguém, tudo bem, pode acontecer. Então a pessoa tem uma tendinopatia crônica, um desgaste no tendão. Cair 2 raios na cabeça de alguém é um baita do azar. Mas vamos dizer que vai acontecer, tem uma artrose no joelho. Agora cair 3, 4, 5, artrose de um lado, artrose do outro, peraí, tem um para-raio. Tem um para-raio aqui nesse... Eu tenho que buscar esse para-raio. Não adianta a gente ficar tratando só no sintoma. Eu não vou resolver... Só na ponta final vai do problema. Vai ser esse paciente que eu vou ficar operando o resto da vida, cada hora uma junta, cada hora uma articulação, e não vou ajudar ele de verdade, não vou ajudar ele profundamente. Na realidade, você recupera, entre aspas, parcialmente a funcionalidade, porque nunca vai ser como era, né? O organismo é soberano na funcionalidade, na perfeição. Você faz a cirurgia, você perde funcionalidade... E, cronicamente, você está adoecendo o corpo inteiro. Porque o mesmo processo inflamatório do ombro ou do joelho também está ocorrendo no coração. Está acontecendo no fígado, né? No cérebro. É o que a medicina fala de causa raiz. Né? Se você pensar na própria questão do colesterol, né, da lesão endotelial, o mecanismo imunológico da lesão endotelial, que é, né, aquela camada interna das artérias que vai gerar aterosclerose, é a mesma da tendinopatia que a gente tem com o paciente com colesterol mais elevado. É a mesma coisa, a questão do depósito de colesterol, oxidação do colesterol, formação de uma tempestade imunológica com macrófago, é igualzinho. Só que, é claro, não é um órgão nobre igual ao coração, então o povo não liga muito. Não é, o sintoma não é gritante nem incapacitante, como é o do coração. Quando o processo inflamatório ocorre no coração, a pessoa não consegue, ela começa a ficar dispneica, tem falta de ar, de dar alguns passos, né? Já na articulação fica aquele coisa de velho. Tá envelhecendo, tá andando torto. Faz parte. Não né? faz parte. É normal. Pensa numa coisa que me deixa... Não sei se eu posso falar Pode, palavrão, eu vou falar favor. assim, emputecido. A paciente falou assim, eu fui no médico e falou que isso era coisa da idade. Eu acho já faz parte da idade. Não, é obsceno eu falar acho isso absurdo, sabe? Isso é um abandono. Isso aí, para mim, é um erro médico de negligência. Então, com a idade, eu vou... tem que morrer, né? Exato. Eu tenho que sentir essa dor mesmo. Vamos te levar pro poço de piche, né? Jogar no alto da montanha. Exatamente. É um absurdo o negócio. É um etarismo isso. Até porque lesão degenerativa, claro, quanto mais tempo a gente está na guerra, mais cicatrizes de batalha, claro. Mas idade não é doença, nunca vi CID para idade. Né? Exatamente. Então... É claro que pode sim, a gente tem uma certa debilitação, todo mundo sabe disso, quem já passou dos 40 já começa a perceber que o metabolismo já não é o mesmo, mas não é como se a gente não pudesse fazer nada para melhorar, né? E aí que entra a questão da dieta, exercício, manejo do estresse, sono de qualidade, relacionamento saudável com as outras pessoas, a influência disso na nossa saúde... gente, não é só na questão cardiovascular, neurológica. Tendão e cartilagem agradece e muito nessa abordagem. Eu já tive muito paciente que a gente teve mudança de dores crônicas por lesões degenerativas que melhorou e mudou a vida só com esse processo, sem um medicamento de dor. Não é nem só.
Porque é uma mudança radical, né? Da gente ser agente pró-vida. Exatamente. Né? E a gente age como se a gente tivesse contrário de tudo isso, né? A gente normalmente... E é treinado assim, né, Bia? A gente é treinado assim. A gente é treinado para diagnosticar o sintoma, o conjunto de sintoma fala a doença, e a doença vai seguir um guideline, vai seguir uma diretriz, que é esse o tratamento. Em geral, restrito a medicamentos. Ou cirurgias. Se falar de alguma coisa disso, é uma linha ali falando dieta adequada. Não, o que é dieta adequada? Exatamente. Dieta adequada. O que é isso? Come bem. Falei, doutor, eu como bem. O quê? Um prato desse tamanho aqui, de macarrão, pizza. Exatamente. Eu como muito bem. Estou até me engordando, porque eu estou comendo tão bem. Estou ficando forte. Exatamente. Essa falta de noção disso, né? Exato. E o pior, assim, quando a gente começa... Como eu falei, há 12 anos eu já faço isso. No começo era um pouco mais difícil. Hoje, até por conta de trabalhos igual esse que vocês fazem, né, de divulgar o conhecimento para todos, as pessoas já estão mais conscientes disso. Então, quando eu comecei há uns 12 anos atrás falando sobre isso, que, na verdade, o trabalho da ortopedia é a gente ajudar o sistema imunológico a cicatrizar, recuperar o melhor que for possível, não é ficar passando remédio de dor, até porque, gente, tem 20 anos que não tem um remédio novo de dor, tá? O último medicamento, teve um que foi para enxaqueca, acho que 2018, mas o último remédio de dor aprovado, original, né? Porque depois eles misturam dipirona com diclofenac, chamam de Dorzex. Né? Eles vão fazendo combinações do mesmo. Isso. E foi em 2002. Né? Então, e mesmo assim esse medicamento foi retirado do mercado em 2006 por conta de alguns problemas americanos lá de efeitos colaterais que foi vendido como a solução do problema. Eu me lembro dessa medicação. Esse foi o último medicamento. Todo mundo tinha, todo mundo comprava, tinha na bolsa para viajar. Para viajar, né? Era e depois a gente viu que não era tão inofensivo. Não era assim, né? Então, a gente como não tem medicação para dor, esses processos são importantes porque vão ali, como a gente falou, na raiz do problema, vão ajudar as bases da saúde, do bem-estar. Quando eu falava isso no começo, o pessoal os colegas achavam que era riponga. Tipo assim, ele foi para Porto Seguro, foi para lá, esse negócio Daniel pra Porto daqui a pouquinho tá lá em Arraial, lá na Broadway, vendendo miçanga. Exatamente, tá ficando hippie. Longe disso, eu sentei e estudava e lia artigo, né, tentava me atualizar e vi que isso realmente, tanto que hoje a própria indústria farmacêutica está começando a pegar. Você começa a ver medicamentos agora, né? De indústria farmacêutica, cúrcuma. Suplementação. Né? Eles coenzima tiveram que se render. Né? Eles agora tiveram começa que se render. né? Começa a vir. Isso é muito importante.